Bom, galera, hoje, na aula passada a gente estava começando a falar sobre o Teorema de Pitágoras. Hoje eu vou falar dele de fato, tá? Vocês já viram no ano passado, mas sempre bom rever. Teorema de Pitágoras. Primeira coisa, então, eu vou falar o que o Teorema de Pitágoras diz pra gente. O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, ó. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Quadrado, vou deixar escrito, tá? O quadrado da medida da hipotenusa. Diego, eu não tô conseguindo ver nada, só tô escutando você falar. Espera um pouquinho. Eu também não. Ainda bem que vocês falaram no começo, eu não tinha colocado, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa, acho que com o segundo ontem. Pronto, agora vocês conseguem ver. Certo? Sim. Certo. Então tá. Ó, o Teorema de Pitágoras, então, ele diz o seguinte pra gente. Saúde. O quadrado da medida da hipotenusa, medida da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Só fechar aqui o WhatsApp. E pronto. Dito isso, gente, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui e vocês vão enunciar para mim, vão ditar para mim quem é cateto, quem é hipotenusa. Espero que vocês lembrem disso da aula passada. Meu triângulo retângulo. Aqui está meu ângulo reto. Esse lado aqui tem os pontos AB. Esse lado de cá AC. E aqui embaixo as... E que eu vou traçar ainda essa outra retinha aqui que eu vou chamar de altura desse triângulo. Vou chamar de H. Aqui de Czinho, aqui de Bzinho, aqui de Azinho. Ainda, estou fazendo isso porque eu vou usar isso na demonstração, eu vou mostrar que essa fórmula funciona. Esse pedacinho aqui é o meu Mzinho, esse daqui é o meu Nzinho. Galera, de acordo com o que está escrito ali, o nosso ângulo reto ele está aqui em cima, né? Ó, nosso ângulo de 90 graus. Quanto que vale a hipotenusa desse triângulo? 90 graus? Não. É a medida do ângulo. Eu tô querendo saber o lado. O lado que é a hipotenusa. A hipotenusa é lado, não é ângulo. 180 de... Hipotenusa é lado, não é ângulo. Eu não dei valor nenhum aqui. Aqui a única coisa que eu falei foi que esse lado aqui, ó, mede C. Esse lado aqui mede B. E esse lado aqui de baixo mede A. Não falei valor nenhum. Não pode confundir medida de lado com medida de ângulo e nem ângulo com lado. Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Então, se o ângulo reto está lá em cima, onde é que está a hipotenusa? Embaixo. Embaixo. Então quanto que ela mede? Então eu já sei que a hipotenusa mede A.
Ah, os outros dois lados são os catetos. Um mede B e o outro mede C. O teorema de Pitágoras diz para a gente o seguinte: o A elevado ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu ficaria com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o que está escrito lá em cima. O teorema de Pitágoras é isso aqui, ó. Diz para a gente que essa relação aqui é válida. Eu vou mostrar o porquê, mas é isso que o teorema de Pitágoras diz. Então, de novo, toma bastante cuidado. O que é que mede 180 graus em um triângulo? A soma dos três ângulos dele. Se eu pegar esse aqui, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, isso dá 180. Tá bom? Aham. Joia. Pode apagar? Peraí, Diego, rapidinho, peraí. Peraí, Diego. Eu vou fazer a demonstração disso na próxima lousa. Ou seja, que quando eu falo que eu vou fazer a demonstração, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou provar que isso daqui vale. Para provar que isso daqui vale, eu vou usar semelhança de triângulo, que vem da ideia do teorema de Tales, tá? Das proporcionalidades, das coisas proporcionais. Se vocês lembram, mas esse lado proporcional a esse, da forma que esse é proporcional a esse por conta dos ângulos. Lembra disso? Ou seja, se eu fizer esse pedacinho aqui dividido por esse, o resultado é a mesma coisa que esse pedacinho dividido por esse de cá. Por conta desses ângulos aqui, ó. Lembra disso da aula passada? Sim. Sim. Pode pagar? Pode, Diego. Pagar. Não vou apagar esse triângulo porque eu vou usar ele. Escrever aqui. Considere que os triângulos. Quantos triângulos tem nessa figura? Vamos ver se vocês enxergam. E aí, quantos triângulos tem? 2. 3? Eu também Três. diria 3. Tem 3 triângulos aqui. A gente vai precisar dos 3. Vai precisar enxergar os 3 para fazer o que a gente precisa.
A gente vai usar o triângulo grandão, que é o triângulo ABC. E agora, IDAC. Ó, considere que os triângulos ABC e DAC são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, aqui a gente tem esse triângulo ABC. Agora eu vou desenhar o triângulo DAC parecido com o ABC e vocês vão me ajudar a localizar as coisas. Lembrando o seguinte, como isso daqui eu falei que era altura, isso daqui é um ângulo reto, tá? Eu vou redesenhar. E eu estou colocando o ângulo reto aqui em cima. Se eu estou colocando o ângulo reto aqui em cima, eu vou chamar esse pontinho aqui de D. O meu D está aqui em cima, enxerga? Eu só peguei esse triângulo aqui e virei ele. Se eu... Peraí, Diego, fala de novo, que eu não entendi. Tá. Ó, tá vendo esse triângulo pequenininho aqui? Sim. Eu recortei ele e colei ele aqui do outro lado. Sim. Quando eu fiz isso, eu colei ele com ele virado para cima para ele ficar parecido com o anterior. Para ficar mais fácil da gente analisar. Então, o D veio parar aqui em cima. Tá. Que ponto que vai ser esse aqui? O A? O C? O C. Se aqui é o C, aqui vai ser quem? O que falta, né? O A. O lado AD tá virado pro ângulo C. Tá igualzinho agora. Vê se vocês enxergam. Tá com a mesma carinha. É como se você pegasse esse ângulo, esse carinha D aqui, e rotacionasse, jogasse ele aqui para cima. Ele vai continuar igualzinho. A única coisa é que o D vai dar um... O D não, desculpa. O Hzinho vai dar uma inclinadinha. Esse pedacinho aqui mede... Mede o que, gente, aqui? O AC. O AC mede B, né? Ó, turma. Ó, o AC. A hipotenusa não tá aqui, o ângulo reto? O ângulo reto não tá apontando para a hipotenusa? Sim. Ou seja, aqui embaixo mede B. Concorda? Porque se meu Sim. ângulo reto tá aqui, aqui é o meu B. Aqui é meu H. Logo aqui mede N, certo? O DC mede N, ó. Do D até o C, a minha medida é N. Vê se vocês enxergam isso que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o lado grandão do meu o lado grandão do triângulo de cá pelo lado grandão do triângulo de cá. Ou seja, eu vou fazer BC dividido por AC. E como esses lados eles são proporcionais, se eu fizer o AC dividido pelo DC, o resultado dá a mesma coisa, pela aquela ideinha do teorema de Tales. Então, ó, de novo, BC dividido por AC é igual a AC dividido por DC. Repara que eu estou mexendo
com esse lado e com esse. Aí para formar esse ângulo aqui, eu mexo com esse lado nesse triângulo e para formar o mesmo ângulo eu tenho que mexer com esse aqui. Tá joia? Só que o BC, ele mede quanto? Quanto que o lado É. BC? O lado BC mede A. A. Ah, E quanto que mede o lado AC? B. E. Do outro lado eu tenho que o AC mede B. E quanto que mede o DC? H. N. 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 Mesmo. Ou seja, explica em cruz. O A vezes o N é igual a B elevado ao quadrado. Guarda isso aqui. Eu vou usar daqui a pouquinho. Então a gente já guarda essa relação. Ó. Quando eu faço esse lado grandão vezes o pequenininho, me dá isso daqui elevado ao quadrado. Só estou mostrando como é que chega na fórmula para depois vocês saberem da onde a fórmula vem. Pronto? Na hora que puder apagar, vocês me avisam. Calma aí, professor. Vocês podem tirar print. Pode apagar. Apaga aqui. Agora, eu vou olhar para o triângulo pequenininho e para o grandão. Ou seja, eu vou olhar para o ABC e para o ABD. Vou escrever aqui. Mesma forma. Mesma forma. Os triângulos ABC e DBA são semelhantes. Não é DAC o triângulo? DAC? Não, agora eu não estou olhando de... Ó, a primeira coisa que eu te falei foi do DAC. Agora eu estou olhando para esse aqui, ó. Vou olhar, na verdade. Ah, tá. Só arrumar aqui. Agora isso aqui, essas medidas vão mudar. Vou desenhar ele da mesma forma, vou deixar ele parecido, assim, um com o outro. Vou colocar o D aqui em cima. Se o D está aqui em cima, quanto é que mede esse pontinho? Esse lado aqui de baixo, desculpa. Aqui é a hipotenusa, ó. Porque o ângulo reto está aqui embaixo. Então aqui mede C. Concorda? Sim. O ponto B estando aqui, em cima a gente tem o H.
Aqui tendo o ponto A, lá do outro lado a gente vai ter o Mzinho, tá? Eu só cortei e retransformei a imagem para ficar fácil de enxergar as equivalências que a gente vai fazer aqui. Então, aqui nesse outro caso, se eu faço o seguinte, de novo, o BC dividido pelo BA, o resultado tem que ser igual a fazer o AB, ou BA também, tanto faz, dividido pelo DA. O BC mede Azinho. O BA mede Czinho. O AB também mede Czinho. E o DA mede Mzinho. Então, na verdade, a gente fica com A vezes M igual a C ao quadrado. Acabando, tá, gente? Agora, para finalizar, a gente só precisa somar os dois resultados que a gente teve. Na hora que puder apagar, vocês me falam. Diego, Oi, pode mandar lá no grupo depois esses print? pode. Você tá tirando? Eu acho que é legal. Show. Agora, para finalizar, a gente só vai fazer o seguinte, ó. Então, somando, a gente teve que A vezes N era igual a B ao quadrado. E que A vezes M era igual a C ao quadrado. Daqui, eu vou redesenhar o nosso triângulo aqui do ladinho só para... A gente tinha H, M, N, isso aqui tudo vale A, aqui vale C, aqui vale B. Tá? Quando eu faço um mais o outro, eu vou ficar com isso daqui, ver se vocês concordam. A vezes N mais A vezes M igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Esse Certo. mais esse igual a esse. Vamos ver. O que eu tenho nesse pedaço que eu também tenho nesse? O A. Põe o A em evidência. Lá dentro do parênteses vai ficar N mais M. Igual a AB ao quadrado mais C ao quadrado. Mas quanto que vale N mais M? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, mais esse pedacinho aqui, vale quanto? Vale A. Ou seja, na verdade, aqui o que eu tenho? A vezes A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu tenho A ao quadrado igual C ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu só mostrei como chegava na fórmula. Bonitinho, não é? Muito complicado chegar nessa fórmula. Mas, tipo assim, é necessário saber como chegar na fórmula se tiver alguma atividade para fazer? Na verdade, a gente geralmente não pede para vocês chegarem na fórmula. A gente dá exercício para vocês usarem a fórmula. Usarem a fórmula. Tá.
Pode apagar? Apaguei. Vocês não falaram nada? Exemplo. Determine valor de x no triângulo a seguir. A hora que a gente puder começar a fazer junto, vocês me avisam. Uma coisa que eu sempre que eu já cansei de falar, mas é bom falar de novo, é o seguinte: a altura de alguma coisa é sempre perpendicular à base dela. O que isso quer dizer? Sempre forma um ângulo de 90 graus com a sua base. Tá? A altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Por que eu posso usar o teorema de Pitágoras? Porque esse é um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, quanto que vale a hipotenusa nesse triângulo? X. É x ao quadrado. E os catetos? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado vale? 9. Não. 9. É. 4 ao quadrado. 16. 9 mais 16. 25. Então x é igual a... Tá elevado ao quadrado, muda de lado. Raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Jogar na formulinha é facinho, né? Assim é fácil. Assim é fácil. Vamos fazer a B agora. Vou dar um tempinho. B. Nossa senhora.
Vou apagar. Tempo para vocês pensarem. Vou esperar 2 minutinhos.